aqui para gravar. A gente falar sobre Pedro negar Jesus, a gente pensa assim, como que pode? Alguém que conhecia Jesus, que andava do lado dele, que estava junto todo dia, que caminhava junto, que comia junto, né, que pescava junto, para tudo Pedro estava do lado de Jesus. Então, assim, ouvindo todos os ensinamentos, vendo todos os milagres, né, de primeira, de camarote, logo de cara, vendo tudo, vendo Deus agir, vendo Jesus realizar as obras de Deus, como que chega ao ponto da pessoa trair alguém tão importante assim, né? Tão especial assim. E a gente tem que avaliar e analisar a vida de Pedro e o que aconteceu, porque é uma lição para nós. Ninguém é bom suficiente para dizer: eu não faria isso, eu não faço assim, eu não sou assim, não é? Então, a gente aprende a lição de que nós precisamos constantemente da humildade, da dependência de Deus, para não nos deixar chegar a tomar decisões e fazer escolhas que não sejam as mais acertadas, porque talvez confiamos em nós mesmos, na nossa própria autossuficiência, né? Esquecemos de depender de Deus. Então, ler e estudar mais um pouco dessa experiência de Pedro é interessante, é importante, e o comentarista foi muito feliz na colocação dele. Então, nós vamos estudar essa passagem aí, começar com a leitura do presente diário de hoje. Quem quer ler aí para nós? Cadê tu, Posso ler, Eliana? Regina? Tá pronta? Posso ler. Estou pronta. Tem Opa, microfone aberto, Di. Fecha os microfones. deixa eu fechar, peraí. Prontinho, só o da Eliana que está aberto agora e o meu. Deixa eu colocar o texto aqui de novo. Muito bem. Isso aí. Ok. 4 degraus. Leitura bíblica, Mateus 26, do 31 ao 35. Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Mateus 26, 74. Tudo na vida tem uma história prévia que gera as devidas consequências. Um adultério, por exemplo, é resultado de não levar a sério o compromisso da fidelidade. Um roubo começa com a desonestidade nas pequenas coisas, e assim vai. O versículo em destaque nos remete ao momento em que Pedro nega Jesus, o que terminou em choro amargo. Se olharmos bem para os relatos bíblicos, podemos constatar os degraus que culminaram nesta triste experiência. Pedro, evidentemente, seu potencial. Pedro era um homem. Espera aí. Ah, tá. Pedro, evidentemente, era um homem bem intencionado. Tinha convicção do seu potencial e mostrava-se extremamente zeloso. Mesmo assim, acabou negando ter qualquer relação com seu mestre. Como chegou a isso? Primeiro, não levou Jesus a sério. Versículos 34 ao 35. Cristo o alertou, mas na sua autossuficiência, o discípulo ignorou a advertência. Achou que era forte o suficiente. Em segundo lugar, não levou a oração a sério. Jesus o chamava para ir ao Getsêmani, onde Pedro poderia ter aprendido que as grandes vitórias são alcançadas por meio de oração. Em vez disso, dormiu, deixando de ser vigilante. Mais tarde,
Pedro vai atrás de Jesus, mas se mantém longe. Permite que o distanciamento entre ele e o mestre aumente. Por fim, não percebeu em que companhia arriscada havia se colocado. E justamente ali, esquentando-se junto ao fogo dos adversários de Jesus, ele cai. Esses 4 degraus servem de grande alerta para a nossa vida de fé. Pedro não queria abandonar Jesus, inclusive estava pronto a lutar por ele, mas foi derrotado por sua própria imprudência. Mais tarde, Pedro escreveu uma carta a outros cristãos. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, ainda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele parece ter aprendido a lição. E nós? O inferno está cheio de boas intenções e o céu de gente atenta às suas fraquezas e dependentes de Jesus. Amém. Amém. Como a gente falou no início, essa passagem, essa situação de Pedro, não é? Ensina a gente muitas coisas, porque Pedro era um dos grandes líderes ali com Jesus. Andava ao lado de Jesus, conhecia, ouvia a palavra de Deus todo dia, estava junto no trabalho de Jesus, de espalhar a mensagem, caminhava com ele, seja pelo Mar da Galileia, seja pelos interiores, pelas cidades, na capital. Pedro estava sempre junto de Jesus. Tanto é que quando ele estava lá no meio da multidão, perto de onde Jesus estava preso, só para, ficar de longe observando o que ia acontecer com Jesus, para ter notícia, ele ficou no meio de um grupo de pessoas que não eram seguidores de Jesus. E uma das pessoas ali olhou para ele e falou assim: peraí, eu já te vi andando com ele, eu já te vi andando com esse Nazareno. Eu acho que você era um daqueles que vivia atrás dele. Tanto que ele andava com Jesus que as pessoas reconheciam nele que ele era um dos seguidores de Jesus. É a mesma situação de pessoas que vai na igreja, lê a Bíblia, ora, né? Tem toda uma aparência de estar buscando a Deus, e depois faz coisas, tem atitudes que as pessoas olham e falam assim: mas você não era um de Jesus? Você não era de cristão? Você não era de pessoa que queria Deus? Como é que você está fazendo um negócio desse? Porque parece que não está combinando a atitude, não é? Com aquela pessoa que o ambiente, aquela pessoa que segue a Deus, tem coisas que não condiz, que não combinam. As pessoas vão dizer: peraí, eu acho que você não falava de Deus, você não era desse grupo aí, como é que agora você está fazendo esse tipo de coisa? Não combina com aqueles que seguem Jesus. Pedro estava numa situação assim. A Bíblia nos conta essa história, que quando Jesus foi levado, antes dele ser preso, ele foi ao jardim do Getsêmani para orar. E quando Jesus estava lá, ele chamou, Pedro estava junto, e ele falou: vem orar comigo, vem vigiar e passar a noite orando comigo. Jesus pediu para eles ficarem em oração, e Jesus deixou os discípulos com Pedro ali num canto do jardim, e Jesus falou: vocês fiquem aqui orando por mim, eu vou orar ali do outro lado. Jesus queria orar sozinho, então ele se afastou um pouco mais para estar com o Pai, mas ele pediu que os discípulos estivessem em oração por ele. E quando Jesus volta, mais tarde, encontra Pedro e os discípulos fazendo o quê? Em vez de estar orando, eles estavam dormindo. Eles não estavam realmente compromissados com aquele momento, entendendo a seriedade daquele momento. Enquanto Jesus explicou a importância de estar em oração, eles dormiram. Dormir significa
descuidar, não vigiar, não prestar atenção, dormiu. Não ficou de vigilância aos detalhes, não ficou de olho aberto, cuidando para não cair em tentação. Então, Pedro ficou nessa posição. E depois, então, acontece o que acontece quando chegam soldados e prendem Jesus, eles fogem, os discípulos, eles fogem de medo, com medo de ser presos também. Vamos ler o texto bíblico, que é a passagem de Mateus, capítulo 26, do versículo 31 em diante. Então, isso aqui é antes de Jesus ir para o jardim, isso aqui é antes de Jesus ser preso, isso aqui foi antes, Jesus deu um aviso, um alerta, falou com Pedro, deu um aviso a ele, olha, cuidado, vigia, presta atenção nas suas atitudes, no seu coração, porque você vai me trair, você não vai ficar firme. Não, que é isso? Eu não, o senhor não me conhece, que é isso? Mas Jesus deu um aviso para Pedro ter cuidado e vigiar o coração dele. Vamos ler. Mateus 26, de 31 até o 35. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus estava anunciando a todos os discípulos que naquela noite ia acontecer alguma coisa, que eles iriam ficar escandalizados, que eles iam ficar assustados, que alguma coisa que eles não esperavam acontecer. Por mais que Jesus falasse que ele ia morrer, que ele tinha que padecer, que ele tinha que pagar pelos pecados, que ele ia morrer, mas que ele ressuscitaria. Jesus falava para os discípulos quem ele era e o que ia acontecer, mas era como se os discípulos não entendessem que aquilo ia realmente acontecer. De todo jeito, eles esperavam que, de algum momento, Jesus ia se levantar com o poder e a glória de Deus e fazer uma virada em toda a nação e assumir a liderança política de Israel e ser um libertador em todos os sentidos que eles esperavam. E Jesus estava falando para eles que o reino dele não era deste mundo, mas os discípulos não entendiam a profundidade disso aí. Então, Jesus disse, vai acontecer esta noite alguma coisa que vocês vão se escandalizar. Mas já está escrito isso, já há uma profecia, Jesus vai e cita a profecia, que vão ferir o pastor, vão ferir o líder, e as ovelhas, então, vão se dispersar. Quem cuida e mantém o rebanho junto é o pastor. Jesus mantinha todos eles juntos ali. Mas uma vez que Jesus fosse preso, fosse ferido, eles iam fugir, eles iam se dispersar, eles iam se esconder. Jesus estava dizendo, citando a profecia e dizendo, cuidado, isso vai acontecer e vai acontecer hoje à noite. Então, naquela situação, olha, depois, ele continua falando, mas depois vocês vão se dispersar, mas depois de eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para Galiléia, eu vou ressuscitar. Tudo vai acontecer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar e que eu for encontrar com vocês na Galiléia, eu vou reunir vocês de novo. Jesus tinha dito, tinha explicado para eles tudo o que ia acontecer. Mas Pedro, verso 33, Pedro, muito sanguíneo, estourado, repentino, aquele temperamento esquentado. Pedro era aquele temperamento esquentado. Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, ainda que todos fiquem decepcionados, porque seria uma decepção para os discípulos ver que Jesus foi preso. Eles não estavam prontos para isso. Eles achavam que Jesus nunca ia ser preso, nunca ia ser morto, nunca ia se deixar prender, que Jesus tinha poder para refazer, mudar toda a história, mas Jesus voluntariamente se entregou por nós. Ele não reagiu porque ele escolheu se deixar levar e deixar morrer, porque ele escolheu se sacrificar por nós. Jesus disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca, olha aqui, eu nunca me escandalizarei. Eu não vou fazer isso, não. Eu
vou estar com o senhor, eu creio, eu sei o que o senhor está falando, eu estou junto, estou agarrado, eu sou do seu time, eu jogo no mesmo grupo, eu não vou me escandalizar, ainda que todo mundo aconteça, todo mundo comigo, não. E Jesus então disse para Pedro, disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo que nesta mesma noite, Pedro, hoje ainda, que depois aqui ele foi para o jardim, lá no jardim ele foi preso, tudo aconteceu naquela noite. Hoje, nesta mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, antes que amanheça, na madrugada, quando o galo canta que está amanhecendo o dia, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Você vai me negar. Hoje ainda. Você está falando que não, mas hoje ainda isso vai acontecer. Porque Jesus conhecia o coração. Jesus sabia o que estava dentro. Não apenas o que Pedro falava, mas aquilo que estava dentro do coração de Pedro. E Pedro lhe disse, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. Se precisar morrer, eu morro. Estou contigo e não abro. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Estamos do seu lado. Precisar morrer, nós morremos, mas não vamos te abandonar. Não vamos te deixar. Isso não vai acontecer. Olha, Jesus sabia e conhecia muito bem o coração humano, sabia como eles estavam. E a mensagem de hoje do presenteário, o comentarista traz 4 degraus, 4 coisas que aconteceram com Pedro para ele chegar no ponto de negar Jesus. Porque não acontece de um passo de uma hora para outra. Ninguém faz uma má escolha, ninguém toma uma decisão errada de imediato. Há um processo no coração humano antes da gente cometer um pecado, antes da gente cair na tentação, antes da gente fazer alguma coisa assim, coisas acontecem no nosso coração. E às vezes a gente não está percebendo o que está acontecendo, e quando a gente acorda já é tarde, a gente já caiu, a gente já estava fraquejado, dentro o espírito estava enfraquecido e não estava firme na palavra, na presença de Deus. Então, aqui o comentarista fala de 4 coisas que aconteceu com Pedro. 4 coisas, para ele chegar ao ponto de negar Jesus. E essas 4 coisas é para nós uma lição, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para que a gente também avalie o nosso coração, para que a gente sonde o nosso coração. Se eu estou caminhando com Jesus com firmeza, com compromisso, com seriedade, ou se há coisas acontecendo no meu coração que estão enfraquecendo a minha fé, o meu compromisso com Deus, com a sua palavra, e que posso, de repente, chegar ao ponto que chegou Pedro, de fazer uma má escolha, de fazer uma decisão errada, de tomar uma decisão errada. Ninguém cai em pecado, em tentação, de uma hora para outra. A tentação, ela acontece, ela é lenta, ela vem preparando o caminho. Vamos olhar aqui o exemplo da Bíblia, de José no Egito. A mulher do patrão dele, a mulher do Potifar, estava de olho no José. Ela achava ele bonito, ela achava ele atencioso, ela achava ele educado, não é? E ela começou a elogiar, fazer daqui, fazer dali. Não acontece de um dia para outro, não acontece numa hora, assim, sem a pessoa esperar. Não é do nada. Tem todo um preparo. E aí ela chegou um dia e tentou e falou com ele, ele disse, não podemos fazer isso, e saiu fora. Aí ela preparou um ambiente, ela mandou todos os empregados sair de casa, ela mandou todo mundo embora para ficar só ela e ele sozinhos. Porque ela pensou, pode ser que ele não quer que os outros vejam e fiquem sabendo. Então, ela preparou o ambiente para ele cair na tentação. Mas José tinha um compromisso sério com Deus. José tinha seriedade da firmeza dele com Deus. E quando ela aproximou dele, provocando ele para aquela situação, ele disse, eu nunca iria pecar contra o meu Deus. Eu jamais faria isso. Não por sua causa, não por causa do seu marido, mas por causa do meu Deus. Eu não faria isso com Deus. E José correu, fugiu daquela situação ele preferiu perder a reputação dele, foi preso por causa disso, mas ele preferiu isso do que perder o relacionamento com Deus e a comunhão com Deus e trair a confiança de Deus
naquela situação. José escolheu ser fiel a Deus e não cair na tentação. Todo dia, toda hora, nós somos tentados. As tentações, as provações estão em todo lugar. Hoje em dia está muito difícil. É no celular que você liga, no telefone, é na música, na televisão, é no filme. Gente, é difícil assistir filme. Quando o filme que você escolhe não é ruim, é um filme bom, que não tem nada de moralidade nele, a propaganda às vezes vem arrebentando. Então, hoje está difícil para a gente poder, principalmente televisão brasileira, viu? É muito pior do que a daqui americana, eu vou te dizer. A tentação está em todo lugar. A gente que tem que se preocupar e se cuidar do coração. As coisas, ninguém, como diz o comentarista, ninguém rouba, faz um roubo grande de primeira. A pessoa acostuma a roubar pequenas coisas, a ser desonesto em pequeninas coisas, e quando vê, ele tem coragem de ser desonesto numa coisa grande, de roubar algo maior. É um hábito, é aos poucos que vai preparando. É como se o inimigo vai preparando, até que o seu coração está enfraquecido e você cai numa armadilha maior que ele preparou. E é isso que aconteceu com Pedro. Eu vou voltar aqui para a gente analisar o comentarista. O que o comentarista falou aqui? Eu copiei e colei aqui em letras maiores para a gente estudar cada passagem. Do que o comentarista falou, por que o Pedro, os 4 degraus que Pedro desceu, vamos dizer, foi descendo, até que caiu na tentação e caiu no erro, fez uma escolha ruim de negar Jesus, de trair a confiança de Jesus. Olha, primeira coisa, Pedro não levou Jesus a sério. Jesus alertou, falou com ele, Pedro, você vai me trair, hoje ainda, essa noite. E ele falou assim, eu? Eu não, que isso? De maneira nenhuma, jamais. Ainda que todo mundo faça, eu não faço. Era a palavra de Jesus para ele. Ele tinha que ter falado, Senhor, como assim? Por que o Senhor está falando isso? O que é que o meu coração... O que eu fiz que o senhor está pensando que eu posso fazer um negócio desse? Me ajuda, então, o que eu posso fazer para eu não cair na tentação? Em vez de pedir ajuda a Jesus e pedir orientação a Jesus, o que eu posso fazer? Como é que eu tenho que agir? Por que o senhor está falando isso? Alguma coisa o senhor viu em mim, se eu achar que eu vou fazer um negócio desse? Então, me ajuda, em vez de ser humilde e pedir ajuda. Quando ele recebeu um alerta de Jesus do que podia acontecer, ele foi arrogante. Ele se achou forte. Ele se achou capaz, por conta própria, de não negar Jesus. Ele confiou na força pessoal dele. Ele confiou em si mesmo. Ele foi autossuficiente. Ignorou a advertência de Jesus. Quantas vezes Deus nos dá advertências? Quantas vezes Deus fala ao nosso coração? Quantas vezes Deus nos ajuda a não cair em tentação? Ele nos dá avisos, alertas, ele nos bota pessoas no nosso caminho para abrir os olhos, ele põe pessoas no nosso caminho para dar um conselho, cuidado com isso, olha daqui, vigia, cuidado com essa pessoa, cuidado com esse ambiente que você está frequentando, olha, vigia isso aqui, aquilo ali que você está fazendo, olha, isso aqui não vai dar certo, tenha cuidado. Às vezes Deus levanta pessoas e coloca pessoas de bem no nosso caminho para nos alertar, para nos ajudar, para nos ensinar, mas a gente ignora as advertências que Deus nos dá. A gente se acha bom, capaz, forte. Eu não, comigo não. A gente acha que pode. E é aí que a gente erra, quando a gente confia em nós mesmos. Aconteceu uma situação, eu devo já ter contado essa história aqui, mas é uma história que mexeu muito comigo, porque um casal de amigos meus, muito queridos, muito companheiros, a gente vivia na casa deles, eles na nossa casa, eu vi nascer os filhos dele, ajudei a criar, cuidei, muito carinho, vieram morar dentro da nossa casa aqui, quando eu vim no Brasil, a gente era amigos, vim para os Estados Unidos, eles vieram morar dentro da nossa casa. E um dia, meu esposo, eles mudaram para um estado longe de onde nós estamos, então o César teve que fazer uma viagem para lá de trabalho e ficou na casa deles um fim de semana. E quando o César estava lá, eu telefonei e falei, César, bem, como é que está aí?
os nossos amigos. César falou comigo no telefone. Estou muito preocupado. Eu não estou vendo família aqui. Estou vendo uma casa com pessoas que moram no mesmo teto, que dividem as despesas. Mas eu não estou vendo relacionamento familiar aqui. Estou muito preocupado. E naquele fim de semana que o César ficou lá, o homem da casa combinou com o César, vamos sair junto, vamos então. Levou o César para passear, para conhecer a cidade, e foram no cinema, assistir um filme. Compraram ingresso para um filme, mas aqui os cinemas têm aqueles várias salas, né? Que você entra, cada sala tem um filme diferente. E os dois acabaram entrando numa sala errada. Compraram o filme para ingresso para um filme, mas entraram, sentaram e conversando os dois. Quando viu o filme começar, era outro filme. Não era o que eles escolheram. Mas falou: já estamos aqui, vamos ver esse mesmo, tá bom. Porque o outro já tinha começado. Aí eles ficaram. Por coincidência, não, por providência de Jesus, o lugar que eles entraram, o filme que eles foram assistir, era o filme Os Corajosos. Quem já assistiu aí no Brasil, se não assistiu, eu recomendo você assistir, porque é um filme cristão que fala sobre homens e a luta deles para serem líderes da sua casa, para serem guias, líderes espirituais da sua família, dos seus filhos. Fala da dificuldade que esses homens têm para manter a família. Então, era um filme que falava sobre tentação, sobre pecado, a tentação de trair a esposa, as dificuldades na educação dos filhos. Então, no trabalho, era um filme para homens, para desenvolver o caráter cristão, a importância dos valores cristãos na vida dos homens, que eles pudessem ser líderes do seu lar. Eles assistiram o filme todo, e quando terminou o filme, César sentou com esse amigo nosso, do lado de fora do cinema, falou: senta aqui, eu preciso conversar com você. Nós não erramos o cinema por acaso. Nós planejamos assistir um filme, mas Deus nos trouxe para assistir esse filme, porque desde que eu cheguei na sua casa, eu não estou vendo família. Eu não vejo você com a sua esposa, nem com seus filhos. Vocês não têm nenhuma refeição do dia juntos. Café da manhã, cada um é numa hora diferente, almoço e janta nem se fala. Vocês não estão tendo... Eu estou preocupado, o que está acontecendo? Quero orar por vocês, quero ajudar vocês, não pode ser desse jeito. E ele falou: não, está tudo bem, não preocupa, você está minhoca na sua cabeça, que é isso, César? Não, e tal. E não deu ouvidos, não prestou atenção na advertência. Deus tinha levado eles para assistir um filme que era tudo que ele precisava ouvir. César veio embora. Passou um mês. Aquele homem falou para a esposa que ela procurasse alguém para ser feliz, porque ele queria ser feliz. Ele abandonou a casa, abandonou os filhos, a esposa, e ele era um pastor. Ele era um pastor. Aonde que uma pessoa que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, que fala, que prega, que ensina sobre essas coisas, chega a esse ponto? Gente, não é nada de absurdo, não, isso porque mesmo sendo pastor, mesmo sendo líder, mesmo sendo quem você for, você é um ser humano, é carne e osso, nós somos tentados. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse na oração do Pai Nosso que o Senhor nos livre do mal, nos livre das tentações, não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Porque as tentações existem para os filhos de Deus ou não, para quem serve a Deus ou não. As tentações, elas estão aí, são presentes, são reais. Não ignore as advertências que Deus está dando a você. Quando Deus usar uma pessoa para falar, cuidado, Deus quer que você mude a sua vida, tem coisas que você tem que mudar. Deus está falando porque é sério. E se a gente não der atenção à advertência de Deus, a gente pode destruir a própria vida. Esse nosso amigo é muito triste de ver o que aconteceu. A família se esfacelou, os filhos ficaram tão revoltados com o exemplo dele, que eles achavam que o pai era um homem de Deus, um homem de fé, ficaram tão frustrados, tão decepcionados, que eles se afastaram de Deus, da igreja, não quer saber de nada de que diz respeito às coisas de Deus. A mãe ficou sozinha, coitada, lutando, e até hoje lutando para manter esses filhos, para
conseguir ajudá-los a ver que o pai errou, mas que Jesus não errou com eles. Então, olha tudo o que acontece, porque alguém não deu atenção à advertência. Deus levou ele para ver o filme, Deus colocou o César, que era amigo pessoal deles, junto com ele para assistir o filme e falar, olha, e dar um alerta, eu estou preocupado com a sua família, o que você está fazendo, como é que você está cuidando da sua casa? E ele não deu atenção àquela advertência. Pedro também foi advertido, foi Jesus. Jesus falou, Pedro, você vai me negar. E Pedro falou assim, eu não, comigo não. E não deu atenção à advertência de Deus. Se achou forte o suficiente para vencer. Foi o primeiro degrau do erro de Pedro. O primeiro degrau para a gente errar, para a gente falhar, é a gente se achar autossuficiente, que não precisa conselho, que não precisa orientação, que não precisa de ajuda de ninguém, que a gente já sabe que a gente é capaz. Vamos ter cuidado, vamos ser humildes e não deixar que a arrogância domine nosso coração. Segundo degrau, número 2, ele não levou a oração a sério. Jesus chamou ele para orar no jardim, falou, fica comigo aqui orando. E quando Jesus voltou, ele estava dormindo. Aí Jesus falou, gente, vocês não podem orar comigo 1 hora, só 1 hora mais. Fica aí orando 1 hora, eu vou lá. E Jesus foi orar de novo. Quando voltou, ele estava dormindo de novo. Olha, não deram valor, importância à hora da oração. Não levou a sério. Aquele momento era o momento mais cruciante da vida de Jesus. Jesus estava suando sangue em agonia, em oração ao Pai, porque ele ia enfrentar o momento mais difícil. Jesus precisava de gente do lado dele com seriedade na oração, gente que estivesse pronto a orar e passar a noite junto com ele em oração. Pedro, um dos seus líderes, junto com os outros, dormiram. Não levou a sério a oração. Jesus o chamara para ir com ele para orar. E Pedro poderia ter aprendido ali muitas coisas. Mas a oração é a chave, a essência, falar com Deus, dedicar tempo com Deus em oração, gente, é a chave para a gente ser bem-sucedido e poder ter a graça de Deus para fazer boas escolhas e acertar na nossa caminhada. Pedro deixou de ser vigilante, ele dormiu, ele não vigiou, não prestou atenção, ele não deu atenção e valor àquele momento da oração. Cuidado, quando a gente começa a deixar de lado, e eu não estou falando aqui de vir, de participar da reunião, não, viu? Pelo amor de Deus, não me interprete mal, porque às vezes a pessoa não vem na reunião, mas a pessoa está orando. Quem sou eu para julgar? A pessoa não pode não estar aqui, mas está em oração, está buscando a Deus, está lendo a palavra de Deus, e não precisa ser aqui na reunião da oração, aqui não, porque Deus está em todos os lugares. É muito gostoso estar junto aqui, a gente tem caminhado junto, é uma bênção estar junto todo mundo, mas não tem que estar aqui. O dia que você não participa aqui, eu não penso que você está deixando de orar, não, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Cada um sabe, né, dos seus compromissos, das atividades, as obrigações, as coisas que tem para fazer e as prioridades e as coisas que é mais importante na sua vida. E tem dias que não dá mesmo, tem dia que eu também não posso participar e tenho que pedir alguém para vir fazer a reunião por mim. Isso acontece. Eu não estou falando de vir nesta reunião de oração, eu estou falando de uma vida com Deus de oração, de você falar com Deus no seu dia a dia, de você buscar a Deus, de você entregar o seu coração a Ele, de você buscar intimidade com Deus, buscar depender dEle, da ajuda e da orientação dEle para cada passo da sua vida. Não negligenciar a oração, não deixar de lado a palavra de Deus, não deixar que o dia a dia, as atividades, o trabalho, as urgências tomem tanto o seu tempo que você não tenha tempo para se dedicar a Deus e às coisas de Deus. Cuidado, fica alerta, fica o aviso, fica aí. Pedro descuidou da oração. Olha, era Pedro andando com Jesus, mas ele descuidou da oração. Eu tenho reuniões, às vezes, só de pastores, e às vezes nós falamos isso, cuidado para a gente não ter tanto tempo envolvido com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, pregando a palavra de Deus, e esquecer de Deus, esquecer de mim com Deus. Eu não posso estar cuidando de todo mundo e esquecer que eu preciso ter um tempo com Deus, que eu preciso buscar a Deus, que eu preciso estar em comunhão com Deus. Porque negligenciar
a oração, não vigiar, não. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E nós precisamos ter vigilância e oração, abrir os olhos para entender as armadilhas que Satanás está colocando no nosso caminho, para tentar nos tirar, nos afastar de Deus, nos levar para longe dele. O diabo arma ciladas, sutis, muito sutis, que a gente nem percebe que é o Satanás. Que não é para perceber, ele faz apropriado para não perceber, para ser disfarçado. É disfarçado de um melhor amigo que chega, de um trabalho que surge, uma oportunidade daqui, de uma coisa de lá. É disfarçado de tantas coisas para tomar o seu tempo e não te deixar ter tempo para as coisas de Deus. Cuidado, cuidado. Não deixe, não negligencie, não abandone, porque Deus já te deu chance, te deu advertência e te deu aviso. Cuidado para você não descer mais um degrau. Pedro não prestou atenção, e aí ele desceu mais um degrau. Então, primeiro, vamos recordar, não levou a advertência a sério, achou que não, comigo não. Depois, não levou a oração a sério, negligenciou a oração, deixou de vigiar. Depois, terceiro, Pedro vai atrás de Jesus, Jesus é preso, ele vê os soldados levando Jesus, ele vai atrás de longe, como que está seguindo, mas sem querer ser visto, escondido. Ele vai atrás de Jesus, mas ele se mantém longe. Olha isso aqui, ele se mantém longe. Ele não quer que ninguém saiba que ele é um dos seguidores de Jesus. Ele se mantém de longe, ele não quer que ninguém percebe. No ambiente dos amigos, no bate-papo, nas festas, na roda, ele não quer que ninguém, ele não pode falar de Jesus, de religião, porque não é conveniente, o que é que as pessoas vão pensar? Pessoas podem achar que eu sou fanático, que eu sou agora religioso, então eu fico de longe, eu fico mantendo assim, né? Estou no meio deles como quem? Não, eu creio em Deus, só não quero ficar falando, só não quero ficar demonstrando demais. Então a gente está seguindo Jesus, mas meio que de longe. Nicodemos era um homem que seguia Jesus. Ele foi encontrar com Jesus, sabe que hora? Ele estava ouvindo de Jesus, ele sabia que Jesus estava fazendo, ele leu sobre Jesus, ele sabia tudo de Jesus, ele era um homem estudado, e ele foi encontrar com Jesus, mas ele foi de noite. Foi escondido para ninguém ver. Para os amigos dele não falar assim, ah lá, tá agora com aquele povo de oração lá, ah lá, tá, ih, virou Bíblia, ih, tá lendo Bíblia, ih, tá orando. E agora está fanático, ia lá. Então, Nicodemos, para os amigos dele não achar que agora ele era daquele povo de Jesus, daqueles fanáticos seguidor desse Nazareno, o Nicodemos foi encontrar com Jesus. Ele tinha vontade no coração, mas ele foi escondido, clandestino, para ninguém saber que ele estava interessado em Jesus. E ele disse, eu sei que o senhor é mestre, porque ninguém faz o que o senhor está fazendo se não for de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, ele sabia. O Espírito de Deus tinha falado com ele, ele sentia no coração, mas ele não teve coragem de assumir a sua fé publicamente, para todo mundo saber, eu sou de Deus, e daí? Tem muita gente que segue Jesus de longe, que é simpatizante da fé, simpatizante, acha bonito a oração, acha bonita as coisas de Deus, acha bonita a palavra de Deus, acha bonito a vida com Deus, mas é só simpatizante, de longe. Para mim, não. Vou me envolver, mas nem tanto. Não quero ficar fanático. E por aí vai, segue Jesus, mas segue de longe. Esse foi o terceiro grau de Pedro, degrau que ele desceu. Ele seguiu Jesus, mas ele ficou de longe. Ele não se declarou um seguidor. Então, ele ficou distante, ele permitiu um distanciamento entre ele e o mestre. Ele permitiu que aumentasse essa barreira. Quantas vezes a gente segue Jesus de longe? E a gente não quer um compromisso maior, a gente não quer um comprometimento, a gente não quer envolvimento maior
com essas coisas de religião. Não é politicamente correto. E aí a gente fica seguindo Jesus de longe. Cuidado. Se você está, às vezes, em alguns ambientes, situações, você não quer que as pessoas percebam que você ama Jesus, ou que você é de Jesus, que você admira Jesus. Cuidado. Não segue Jesus só de longe, não. Vista a camisa, fala, eu sou de Deus. Eu amo Ele. Ele é tudo para mim. Minha vida depende dele. E não negue. Jesus disse, se alguém se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Então, cuidado para a gente não se envergonhar de Jesus. E o quarto degrau que Pedro desceu, que por fim não teve jeito, ele não percebeu, mas ele se juntou numa roda. Ele chegou junto a uma roda de gente batendo papo em volta de uma fogueira. Ele se juntou com um ambiente, com pessoas, um ambiente que não era o dele, um grupo que não era o dele. Ele estava junto numa roda, numas conversas que não era o ambiente de Deus para ele naquele momento. Ao invés de estar com os discípulos, com os seguidores de Jesus, junto com eles em oração por Jesus e procurando um jeito de ver o que quer fazer, ele estava lá, em companhia, diz aqui o comentarista, companhia arriscada, ele havia se colocado. E justamente ali, se esquentando na fogueira, aqui ele diz um comentário interessante, se esquentando na fogueira do adversário de Jesus. Estavam ali todos que eram contra Jesus, falando mal dele, rindo que ele estava preso, zombando dele. E Pedro no meio deles, caladinho. E aí alguém olha e fala, Pedro, peraí, você era um deles. E nessa hora ele nega, ele disse, eu não, nunca vi esse homem, nunca vi esse homem. E ele nega. E quando 3 vezes eles perguntaram para ele, na terceira vez, quando ele fala, eu nunca vi, nunca tive com ele, o galo cantou. Quando o galo canta, Pedro, poxa vida, Jesus me avisou. Jesus me alertou que eu ia fazer isso, e eu falei para ele que eu nunca faria isso. E agora, olha aqui, caí no laço, caí na armadilha, caí. Ele não tinha percebido os degraus que ele foi descendo, se afastando de Deus. Então, fica a lição para nós nesta noite com essa mensagem. Fica a lição para nós nessa noite com os 4 pontos que pode afastar a gente de Deus. Cuidado, não se ache autossuficiente. Seja dependente de Deus, seja humilde para dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso de Deus na minha vida. Não ignore o valor da oração, da vida de oração, de conversar com Deus, de buscar a Deus. Não ignore. Não se afaste de Deus, não se distancie dele. E não se envolva na roda de conversas, de assuntos, de ambientes que vão te afastar de Deus. Cuidado, cuidado. Eu não estou dizendo aqui para você deixar de ser amigo das pessoas, mas tem certos ambientes que, se você não está influenciando eles e eles estão te influenciando para aquilo que te afasta de Deus, está na hora de você dar um tempo até você se fortalecer na fé. Está na hora de você dar um tempo para você se firmar com as coisas de Deus primeiro. Porque a palavra de Deus, não é ninguém que fala, não, é a palavra de Deus que diz que as más conversações, as más conversas corrompem os bons costumes, corrompe os valores de fé do nosso coração. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, nós somos tentados. E para me manter firme, longe da tentação, firme para não cair na tentação, eu tenho que estar agarrado com Jesus, eu tenho que estar perto dele, eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar com a minha vida no altar de Deus. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que ele nos ajude a ter essa firmeza, essa postura de estarmos junto de Jesus, ouvindo as suas advertências, prestando atenção e seguindo as suas orientações. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe seu coração, abençoe nossas vidas, no nome de Jesus. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou comentar, pode ligar seu microfone.